E aqui diz no capítulo 17 de Apocalipse, verso 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Esta igreja foi responsável pela morte de mais de 50 milhões de mártires da Idade Média, pela Inquisição Romana, pela Inquisição Espanhola, pela Inquisição Valdense, pela Inquisição Albigense, pela Inquisição dos Huguenotes. Queridos, através da Inquisição, mais de 50 milhões de mártires, cristãos sinceros de coração, que seguiam a palavra de Deus, foram mortos porque não se submeteram aos dogmas de Roma. Meu querido irmão, aqui diz ainda no finalzinho do verso 6, e vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E agora leia comigo o capítulo 17, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. Eu te direi o mistério dessa igreja e da besta que atrás, ou seja, do dragão, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Aqui está falando da besta que se chama dragão. O dragão foi e já não é. Desde que Adão e Eva pecaram até a cruz, quando Jesus Cristo morreu por nós, quem representava a família humana nos concílios do céu, conforme está registrado em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, quem representava a família humana nos concílios do céu, desde que Adão e Eva pecaram até Jesus Cristo morrer na cruz? Era o dragão, era Satanás. Queridos, por isso a profecia está dizendo que esta besta que carrega a mulher, que é o dragão, é Satanás, a besta que viste foi, ou seja, foi o representante da família humana, mas não é mais e já não é, porque Cristo ressuscitou, Cristo subiu ao céu e Cristo intercede por você, Cristo representa você no céu diante do Pai. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o nosso representante. Por isso aqui diz, já não é. Nunca mais será Satanás representante da família humana. Nunca mais. Mas o verso 8 ainda diz, e há de subir do abismo. Quando o dragão vai subir do abismo? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 fala que ele vai ser lançado no abismo na volta de Jesus. Vai ser preso no abismo na volta de Jesus. Mas capítulo 20, verso 7, diz que quando a nova Jerusalém descer do céu, Satanás será solto do abismo. Capítulo 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu, Satanás será solto da sua prisão e ele vai reunir todos os ímpios que foram ressuscitados, porque os ímpios vão ser ressuscitados no final dos 1000 anos. É isso que Apocalipse 20, verso 5 está falando. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que será na segunda vinda de Jesus. Os outros mortos ressuscitarão quando? No final dos 1000 anos. Não antes do final dos 1000 anos. E então Satanás estará solto para reunir esta multidão de ímpios para marcharem contra a nova Jerusalém que desceu do céu. É o que diz aqui em Apocalipse 20, verso 8 e 9. E sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Queridos, a profecia diz que Satanás vai subir do abismo. Isso vai se cumprir no final dos 1000 anos. Mas ele será queimado juntamente com todos os ímpios. Portanto, meu querido irmão, voltando para Apocalipse 17, verso 8, aqui está falando da besta do abismo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, porque será queimado. Mas, aqui no verso 8, fala de uma outra besta. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. A besta que era, já não é, mas que virá.
é a besta que subiu do mar. Você pode perceber que o final do verso 8 está falando da besta que subiu do mar. Leia Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Presta atenção, comparando o capítulo 13, verso 8, com o capítulo 17, finalzinho do verso 8. Diz aqui: e os que habitam na terra, capítulo 17, verso 8, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. A besta que subiu do mar, ela teve um período em que ela dominou o mundo, 1260 anos, na Idade Média, 538 a 1798. Mas houve o período em que esta besta sofreu uma ferida mortal, 1798, a prisão do Papa Pio VI. Por isso aqui diz era, se referindo aos 1260 anos de supremacia papal. Já não é. 1798 até 1929, quando perdeu o poder. Mas aqui diz o finalzinho do verso 8, mas que virá. A partir do ano de 1929, o papado voltou a crescer em popularidade. E hoje, meu querido irmão, o papado tem o domínio sobre reis, rainhas e sobre as igrejas. Conforme diz em Apocalipse 13, verso 4, não existe um poder superior ao poder romano papal. Capítulo 13, verso 4 diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Meu querido irmão, aqui mostra o poder papal no tempo do fim. Toda esta profecia do capítulo 17 está focando o tempo do fim. Perceba que daquelas 7 pragas mencionadas no capítulo 16, as 3 últimas, a 5ª, 6ª e 7ª praga, estão relacionadas com o Vaticano, estão relacionadas com a Igreja de Roma. E queridos, quando o anjo terminou de relatar as 7 pragas para João, ele disse para João: agora eu vou explicar para você por que as 3 últimas pragas estão se referindo a este poder, o Vaticano. Por quê? E então Deus deu a visão do capítulo 17, mostrando quem é esta mulher e qual o mistério que está por trás dela. E quem é que lhe dá tanto poder sobre o mundo todo? Essa é a descrição da visão do capítulo 17. Toda ela está voltada para a Igreja de Roma, o poder papal. Deus tem milhões de homens e mulheres sinceros dentro da Igreja de Roma. Pessoas sinceras de coração e que vão ouvir o chamado de Deus: sai dela, povo meu, porque é povo de Deus que está ali. Mas o sistema papal é um sistema que tem o apoio total do dragão, porque é o dragão que o carrega.